Fala, criminalista! Seja muito bem-vindo para mais uma live. Se você está assistindo, de repente, essa live gravada, não importa a dia, a hora, a data, que você esteja assistindo, seja muito bem-vindo. Meu nome é Fabiano da Loca, sou advogado criminalista, especialista em direito penal e processo penal, mentor de advogados do Brasil, CEO da empresa Penal na Prática. Seja muito bem-vindo para mais essa live e hoje com um tema para lá de interessante, ok? Que é sobre a estrutura assertiva para você fazer uma boa sustentação oral em plenário do júri. Lembrando que plenário do júri é absolutamente diferente de você fazer uma sustentação oral num tribunal de justiça, porque você precisa trabalhar muito mais com situações emocionais e para isso, para você trabalhar com situações emocionais, você precisa seguir uma estrutura, o qual eu, ao longo aí das minhas atuações em tribunal do júri, ao longo da minha experiência, eu venho trabalhando essa estrutura e com muita assertividade. Fabiano, essa estrutura do júri, o que eu vou passar para vocês agora, encontrou algum livro, tem alguma doutrina, algum professor já trabalhou com ela em faculdade? E a resposta é não. Sabe por que é não? Porque fui eu que criei. É uma estrutura minha, ok? Que eu aplico nos tribunais de júri. Eu tive dois tribunal do júri, né? Dois plenários que eu atuei semana passada. E a mesma estrutura que trouxe aí resultados, absorção, trouxe diminuição de pena, enfim. A estrutura que você utiliza de acordo com a sua tese, ok? E isso que eu vou abordar com vocês nessa noite. Essa estrutura que eu vou trazer para vocês aqui, eu vou desenvolver, vou deixar o material, vai estar no meu stories esse material, vai estar no meu feed esse material também amanhã. O pessoal está terminando de montar ele, então vocês vão conseguir salvá-lo amanhã. E essa estrutura, é bom vocês anotarem aí também, tá? Anotem, porque como eu disse, aqui é uma sala de aula. E essa estrutura você não encontra e não encontrará em nenhum livro de prática penal, ou mesmo um professor de uma pós, ou mesmo um professor de faculdade, falando ele, discorrendo sobre ele. Pelo menos por enquanto não, porque essa é uma tese minha, com base nas minhas experiências, que eu trouxe a estrutura que eu utilizo. Eu desenvolvi um método, uma estrutura que eu vou compartilhar com vocês aqui. Maravilha? Papel, caneta na mão, bora para a aula. Olha só, primeira coisa, vocês quando forem fazer um júri, forem atuar no plenário, primeira coisa obrigatória é você ler, anotem isso, artigo 422 e seguintes até o artigo 497. Tá vendo? Tudo isso de artigo é tudo isso para você dominar o rito em plenário, ok? 422 a 497, leitura obrigatória. Tribunal do júri é maravilhoso você fazer, só que você precisa estudar. E antes de adentrar no processo do seu cliente, é você entender a sistemática, é você entender o rito. E para você entender o rito, marque aí, artigo 422 a 497 do CPP. Inadmissível você colocar os seus pés no plenário e efetivamente não ter lido esses artigos. E por que é tão importante, doutor Fabiano? Olha só, o que aconteceu no júri de quinta-feira que eu fiz, teve uma juntada de um documento pelo Ministério Público, ou pelo menos a tentativa da juntada de um documento, na onde eu me opus com base no artigo 479. Por quê? O artigo 479 nos diz claramente que precisa de um prazo de 3 dias para que possa ser feito, possa ser analisado pela outra parte qualquer tipo de documento, ok? Qualquer documento que obviamente influencie no processo. E o MP, a acusação, quis juntar ali no momento do plenário. Tão somente
porque um policial ele citou esse documento. E o que ocorre? No momento que ela fundamenta nesse sentido, que ele citou ali na audiência, que seria um documento novo, o que você tem que fazer? Ir lá e verificar a data desse documento. Ora, é um documento realmente novo? É um documento que a data dele está ali dentro dos últimos 3 dias? E eu fui perceber que esse documento já era de abril, era de maio, eram vários documentos datados em abril, maio desse ano. Ora, então não é um documento novo, por mais que citado pelo policial, não é um documento novo. Eu me opus imediatamente, com base no artigo 479, porque o MP, a acusação, tinha ciência, ou ao menos deveria ter, de um documento que foi elaborado lá no mês de abril, maio, ok? Então eu me opus, obviamente não foi deferido esse documento. Maravilha? Não sendo deferido esse documento, obviamente veio a facilitar para a defesa, porque era um documento de acusação. Então é importantíssimo você entender o rito, por isso que tem que ler artigo 422 a 497 do Código de Processo Penal, antes de entrar para o plenário. Maravilha? Um outro exemplo no júri de terça. A acusação, a promotora estava muito bem trabalhando, com muita eloquência, né, a acusação, e de repente ela cita um documento, o qual eu não me recordava desse documento nos autos. E eu falo, doutora, por gentileza, uma parte, me indique onde está esse documento, em que folhas está dos autos. Aí ela fala, doutor, esse documento não está nos autos, opa, então a senhora não pode sequer citá-lo. A importância de você entender todo o rito, e aí a leitura é obrigatória. Porque se passa despercebido, se você não tem ciência desse artigo que diz que toda sustentação, todo documento, toda prova falada por uma parte, uma vez questionada pela outra, tem que indicar o número da página. Então, isso é estar preparado para o tribunal do júri. Maravilha? E você prepara-se com a leitura da lei. Ok? Combinado? Para a sustentação oral, para o debate inicial. Primeira coisa, Eliette, boa noite, seja bem-vinda. Então coloca aí, marque no seu caderno, faça a anotação. Vamos começar a trabalhar com as escrituras agora. Primeiro ponto, cumprimento. É a primeira estrutura, cumprimentos. Ok? Fabiano, como que você faz esses cumprimentos? Particularmente, tem uma liturgia, nós seguimos, não uma regra dentro do direito penal, mas é uma liturgia, e eu sigo com o cumprimento ao juiz-presidente do tribunal do júri, depois eu passo para a acusação, para a promotoria, depois eu passo para os advogados que estão comigo na tribuna, posteriormente eu passo para os serventuários da justiça, né, os assessores, aos oficiais de justiça, aos demais colaboradores ali, ok? Aos policiais militares, que estão presentes no ato da sessão, aos réus, aos visitantes que de repente estejam lá na plateia, de repente até aos familiares dos réus, ok? A vítima, né? Se porventura for uma tentativa, se for um homicídio consumado, aos familiares da vítima que estiver presente, e ao conselho de sentença. Então eu sigo essa ordem, ok? Para os cumprimentos ali. Então a primeira parte são cumprimentos, ok? Primeira parte são cumprimentos. Como eu disse, esse material vou disponibilizar amanhã nos Stories e vou disponibilizar no meu feed amanhã. Maravilha? Quem estiver nos grupos vai receber também no grupo. Bem, aqui é tranquilo, cumprimentos. Passados os cumprimentos, eu já pego meu computador, os cumprimentos eu faço lá na tribuna, eu pego meu computador,
coloco na mesinha de frente, pego o processo e coloco, inicia minha segunda fase dentro da minha sustentação, que é a apresentação. Faço um breve relatório, tá, de quem sou eu, e também eu trago o motivo pelo qual todos estão naquele julgamento. Então eu posso até fazer ali particularmente gosto de trazer a responsabilidade de cada jurado, falar que eles ocupam uma cadeira de juiz. Então você já começa massageando o ego deles. Olha, hoje vocês estão numa cadeira de juízes, ok? E de uma extrema responsabilidade, porque vocês ocupam uma cadeira histórica de mais de 200 anos. Então você coloca ao mesmo tempo massageia o ego, você coloca também uma responsabilidade de julgar da melhor forma possível, ok? E uma frase que eu particularmente gosto muito de utilizar é muito mais grave do que você condenar, do que você absolver alguém que é culpado, é você condenar um inocente, ok? É uma frase que eu gosto de finalizar após trazer essa responsabilidade dos jurados e finalizar minha apresentação ali. Então, após a apresentação, feito isso, maravilha, eu vou para o terceiro ponto. Anote aí, terceira fase dessa estrutura. Eu trago uma promessa. Promessa. Estão anotando? Dr. Djair, nosso mentorando aí ativo nos grupos, seja bem-vindo. Terceira fase de estrutura. Promessa. Fabiano, o que é isso? Após a apresentação entra a promessa. Eu já termino ali de trazer essa responsabilidade aos jurados, de falar minha frase que eu gosto. Eu já falo, olha, estou aqui para prová-los. Isso como prova nos autos, não é só conversa. Não é só conversa, não é só disse que me disse. E aí, se o MP está forçando a barra, se a promotoria ela está com parcas provas, as provas estão frágeis, ela está utilizando muito discurso, aí você pode até dar uma tacada nela ali, né? Você pode até dar uma tacada nela. Falei, conforme a acusação, você está trazendo só palavras, só discurso, eu não. Eu tenho um compromisso de trazer a prova e apontá-la nos autos. E o meu cliente ou os meus clientes, eles são inocentes. Sempre quando fala, olha nos olhos do jurado, olha nos olhos fixamente dos jurados. Fixa os olhos, né, nos olhos deles e fala, eles são inocentes. Ou seja, você lançou uma promessa. Por isso que eu gosto dessa fase de chamar de promessa. Ou de acordo com a sua tese. De repente sua tese não é de absolvição. De repente sua tese seja de uma desclassificação, de uma tentativa de repente para uma lesão corporal, ou até mesmo de um homicídio, uma tentativa de lesão corporal seguida de morte. Então depende da sua tese. Mas o importante é você seguir essa estrutura. Já falar da promessa, falar, olha, estou aqui para provar que ele é inocente porque estou aqui para falar que o réu merece ser absolvido porque, ou provar que o crime não é qualificado porque, ok? Entenderam isso? Traga essa promessa. Importante deixar bem no início o que você pretende ali. Feita essa promessa de que o seu cliente é inocente, feita essa promessa de que não existem aquelas qualificadoras trazidas pelo Ministério Público no caso concreto, ou feita aquela promessa de que por mais que há materialidade, por mais que há indício de autoria, mas ele merece ser absolvido, eu vou trazer as provas. Então depois da promessa você já começa a jogar prova. Não vem com história. Siga essa minha estrutura. Falou da promessa, já traga provas. Comece então a discorrer as provas no processo.
E aí você vai organizar de acordo com o caso concreto. Ok? Se você tem, por exemplo, para apontar 6, 7, 8, 10 provas, já comece. Olha, excelências, primeira prova de que ele é inocente, primeira prova de que o crime não ocorreu da forma com que o Ministério Público narra na denúncia. E você começa, 1, 2, 3 e vai discorrendo, apontando a prova para eles nos autos. É o momento de trazer provas do que você prometeu ali, da sua promessa. Maravilha? Show! Doutor Juliano, podemos utilizar essa estrutura para outros processos como violência doméstica? Não. Essa estrutura aqui, especificamente, é para atuação, para sustentação no tribunal do júri. Ok? Sustentação no tribunal do júri. Doutor Sandro Almeida está conosco aí. Maravilha, tamo junto. Olha só. Posteriormente, tá? Essas provas que você traz para dar base à sua promessa, você vai trazer o quinto ponto dessa estrutura. O quinto ponto, que é a história. Como assim história? Você vai reconstruir todos os fatos narrados na denúncia, mas numa perspectiva defensiva. À luz da defesa, você vai reconstruir toda essa história conforme as provas que você já levantou, já trouxe, já demonstrou para os jurados. Ora, você disse, um exemplo, que o seu cliente esteja sendo acusado como mandante de um crime, de uma tentativa, um exemplo. E você chegou para os jurados e falou, olha, ele não é o mandante, ele é inocente. E eu provo isso com base no que está nos autos, e você começa a indicar as provas do motivo pelo qual ele é inocente, pelo qual ele não é o mandante do crime. Opa, mostrou aos jurados todas as provas. E aí você vai reconstruir, você vai contar a história, vai reconstruir tudo o que ocorreu na noite, do executor tentando contra a vida do seu cliente, mas trazendo esses pontos, essas provas, ou seja, tirando o seu cliente da cena do crime. Tirando o seu cliente, nesse exemplo que eu dei, da figura como mandante. Então você vai reconstruir essa história. Ok? Isso é de suma importância, porque nesse momento os jurados provavelmente você já deve ter passado tranquilamente uns 30, 40 minutos. Os jurados já estão desconectando com o que você está falando, e no momento que você traz a história, eles vão reconectar contigo, porque história conecta. História conecta. Esse é o quinto ponto da história. Quinto ponto, história. Doutor Fabiano, como que eu faço para construir essas histórias? Como que eu faço para construir as provas? Aí vai depender do seu caso concreto. Eu estou te dando a estrutura, e seguindo essa estrutura vai ficar muito mais fácil quando você pegar um processo para você fazer a sustentação no tribunal do júri. Mas muito mais fácil, pode apostar. Porque você vai pegar e você já vai ter um norte do que você vai falar, como você vai falar, e aí é só você treinar, treinar, treinar. Doutor Fabiano, como que eu vou contar essa história, reconstruir essa história? É treino. É de acordo com o seu caso concreto, e comece a treinar a história. Isso é treino. Por isso que você tem que preparar para o tribunal do júri. Você contar essa história nesse momento, com base, você reconstruir esses fatos com base em que tudo que você demonstrou de provas. Porque se você só apontar as provas, ela vai ficar o quê? Desconexo. Então, no momento que você traz a história, tudo começa a fazer sentido. Maravilha? Show? Quem já viu isso em algum livro de prática do tribunal do júri?
Quem já viu essa estrutura em alguma faculdade? Algum professor falando? Ou numa pós-graduação? Fala aqui, quem já viu? Ou quem não viu, coloca assim, nunca vi. Manda aí. Dr. Félix, maravilha. Tá gostando? Senta o dedo no coraçãozinho para chegar para mais gente. Show de bola, show de bola. Olha só. O Ademir nunca viu, né? Por quê? Dr. Magno nunca viu. Dr. Jorge, primeira vez. Dr. Juliana, nunca vi. Jorge, nunca vi. Félix, nunca vi. Sabe por quê? Porque fui eu que criei. Por isso vocês não viram. Essa estrutura com base empírica nos juros que eu participei e que lá atrás eu comecei. Falei, cara, essa estrutura aqui dá certo. Eu comecei a ter sucessivas vitórias em júri com essa estrutura. Maravilha? Ok? Show de bola. De repente fala, doutor, mas será que dá certo? Olha, tem dado certo nos casos que eu advogo. Tive 2 júris semana passada, sucesso nos 2. Ok? Maravilha. Felipe Teles entrou aí. Show de bola, show de bola. Então, Francisco, valeu, brigadão. Criminalistas, feito esse quinto ponto, que é a história, ou seja, você é que reconectou tudo que você trouxe de provas, você reconectou com a promessa, e principalmente você trouxe a atenção novamente dos jurados, porque 40 minutos ali estão dispersos, começa a ficar disperso, que aqui na história você traz ele de volta para vocês, e aqui é fundamental. Feito isso, você vai trabalhar com argumentos jurídicos. Marque aí, 6º ponto, argumentos jurídicos. É aqui que você vai trabalhar, de repente, com algo mais técnico, ok? De repente, vai questionar uma qualificadora ou outra trazida na acusação pelo Ministério Público. É aqui que você vai questionar. Importantíssimo 2 pontos. Primeiro, que a forma com que você aborde essas qualificadoras fiquem claras, tá? A ponto de uma pessoa leiga entender. Por quê? A pessoa que está julgando, via de regra, é o quê? Leiga. Não vai entender se você trazer um monte de teorias. Você precisa explicar a ponto de qualquer outra pessoa entender. Fabiano, como que eu sei que a pessoa que eu estou explicando de uma forma que a outra pessoa vai entender? Faça o teste na sua casa. Chame seu esposo, sua esposa, seus filhos e fala, olha, eu vou discorrer um pedacinho aqui, verifica se eu estou sendo claro. E você explica. Se eles entenderem, ok, os jurados também vão entender. Fabiano, não posso chamar outro advogado? Não pode, porque ele também é técnico. Se você falar algo mais técnico, ele vai entender. Então o ideal é você treinar com alguém que não seja advogado, ok? Ou operador do direito. Perfeito? Tem que ser com pessoas leigas. Treine isso. A forma com que você vai falar de uma qualificadora, ok? Um exemplo, no primeiro júri que eu fiz na terça, como que eu trabalhei essa questão da qualificadora? Era uma qualificadora motivo torpe, tá? Como que eu trabalhei? Eu citei o caso, eu citei o que era o motivo torpe, o motivo desprezível, ok? E dei e citei um caso bem conhecido, que é a Suzane von Richthofen. Ali, ela matou pela herança. É desprezível. Eu falei, olha, não é o caso aqui, ninguém matou por herança, não é algo desprezível. Okay? Então você não vai adentrar ali o que é especificamente algo, o motivo torpe, e aí vai trazer várias linhas doutrinárias. Não. Você explica de uma forma simples
e traga um exemplo que a pessoa possa assimilar. Fechou, ok? Fechou. E esse é o primeiro ponto. O segundo ponto do argumento jurídico é que é importante você sempre levar uma doutrina e ela é grifada no que você quer, no que, por exemplo, nesse primeiro júri também de terça, era um motivo torpe por haver ciúmes, ok? Envolvido ali, né? Uma acusação de um comandante de um homicídio pelo ciúme. Bem, eu trouxe na doutrina o seguinte, eu grifei bem na doutrina assim, onde diz, ciúme não é torpe, e mostrei para eles. Aí eu falo assim, olha, a doutrina majoritária diz que ciúme não é torpe, olha aqui, aí está grifado, aí vocês mostram na doutrina, isso é da base. De forma simples, cirúrgica, é assim que você consegue trabalhar essas questões e argumentos jurídicos, que é importantíssimo, ok? É importantíssimo. Porque se você não alega nesse primeiro momento, se porventura quando retornar a tréplica, você não pode trazer elementos novos, ok? Maravilha? Show de bola. Compreendido sobre o argumento jurídico, que é a nossa sexta fase dessa estrutura? E por fim, feitos os argumentos jurídicos, você vai trabalhar no tocante aos pedidos. Fabiano, como que eu faço pedidos em plenário? Eu vou pedir assim, requer, assim, assado, conforme uma petição? A resposta é não, ok? Não. O que você vai fazer? Via de regra, a assessora vai te dar os quesitos antes de você ir para a tribuna, para o plenário. Ela vai te dar os quesitos do que será votado, ok? Então, conforme nesses quesitos, você vai pegar e vai trabalhar os quesitos. Ou seja, houve a materialidade do crime, e você vai discorrer para os jurados se houve ou não, ok? Houve a autoria, sim ou não? E assim sucessivamente. E aí vem a desclassificação, aí vem o tópico de absolvição, e você vai trabalhando item por item, ok? Aí vai estar lá depois, né? Mais para frente, vai estar lá assim, esse crime foi por motivo, né, que dificultou a defesa da vítima, esse crime foi por motivo torpe, então vai estar tudo quesitado, e você vai trabalhando quesito por quesito. Excelências, aqui é não, aqui é sim, aqui é não, aqui é sim. Maravilha? É assim que você vai fazendo os pedidos. Vai seguindo eles por todos os quesitos. Vai direcionando os jurados para cada quesito. E aí você finaliza o primeiro debate. Ok? Tô Jorge, maravilha. Tô Jair, estão gostando. Juliana, top. Uou, maravilha. Teles, estamos junto. Show de bola, show de bola. Fico muito feliz. Vocês estão gostando. E aqui você finaliza, portanto, o primeiro, a sua estrutura. E é a estrutura que eu utilizo, que tem dado certo. Maravilha? Bem, Dr. Fabiano, provavelmente você seguiu essa estrutura. Você incomodou pra caramba o Ministério Público. Você incomodou pra caramba. Ele vai vir pra réplica. Obviamente. Ele vai vir pra réplica. E aí, Dr. Fabiano, o que eu faço? Dr. Tony, boa noite. O que eu faço? Você vai vir o quê? Para a tréplica. E qual que é a estrutura que eu utilizo para a tréplica? Qual que é a estrutura que eu utilizo para a tréplica? Primeiro, eu participei de vários tribunais de júri e o modus operandi dos promotores praticamente se repete em todos. E aí torna muito cansativo, porque eles vêm para a réplica, depois da defesa ter moído na sustentação, eles vêm para a réplica batendo os mesmos pontos, aí cansa os jurados. Então se você vier para a tréplica com a mesma estrutura
que vocês apresentaram no seu debate, na primeira sustentação. Se você vir para a tréplica, falar o que você falou na primeira parte, já era, vai cansar. Vai entrar para um ouvido e sair para o outro. Vai perder seu tempo. E vai cansar extremamente os jurados. Fabiano, o que eu faço então? O que eu faço? Venha para a sua tréplica. Primeiro, anote aí. Tréplica. Contrapontos da acusação. Tudo que o MP falou aqui na réplica dele, que via de regra só encheu linguiça do que falou na primeira, você vai trazer os contrapontos. O que é contraponto? Você vai falar, olha, excelência, o Ministério Público alegou que a vítima foi coerente em falar desde o inquérito policial, desde a primeira versão da delegacia em juízo e aqui no plenário. Mas essa não é a verdade. Ela mentiu lá na fase judicial, ou ela mentiu na fase inquisitorial. E por aí você vai trabalhando cada contraponto que o Ministério Público trouxe. Geralmente ele vai trazer 4 ou 5 pontos que ele acha fortes, são os pontos fortes dele. E você vai contrapor os 5 pontos fortes, ou seja, quantos forem. Você vai contrapor de forma muito rápida. Ok? De forma muito rápida. O Ministério Público alega, sustenta que ele é traficante. Mas espera aí, excelências. Ele disse isso aqui. Mas cadê a prova de que ele realmente é traficante? Ele não tem nenhum processo criminal. Cadê outra prova? Uma escuta telefônica, uma operação da polícia? Não tem nos autos. Então isso é discurso, é conversa. Pronto. E você vai contrapor cada um das alegações trazidas pelo Ministério Público. Ok? Pontos esses que são importantes, que geralmente vai trazer os pontos fortes da réplica. E você na tréplica vai trabalhar ponto por ponto. Maravilha? E por fim não, segunda parte da nossa estrutura para a tréplica, segunda parte da tréplica. História pessoal do réu. Aqui você vai trazer, é o momento que você vai trazer a história pessoal dele, obviamente ser favorável. Se ele é um homem trabalhador, se ele é um cara pai de família, se ele é um cara ponta firme, você vai demonstrar isso, vai relatar a vida dele. Ok? Aqui é o momento ideal. História. Os jurados estão extremamente cansados nesse momento. Mas você conecta eles com história. Vocês reconectam eles com história. Todas as pessoas gostam de ouvir histórias. Você vai reconectar se a história for boa. Agora, se é um cara com um monte de passagem, se é um cara problemático, se é um cara... você não vai contar a história do cara, né? Aí você pode pular essa parte. Por isso que eu coloquei o ponto 2. Coloque aí entre parênteses, é opcional. A história do réu é opcional. Só se for favorável. E por fim você vai rebater os pedidos. É importante você aqui sim repetir, porque você vai estar com os quesitos na mão e de forma bem mais rápida do que você fez na primeira parte. Fala, excelências, por uma questão técnica, processual, eu terei que repassar, mas agora de forma muito rápida, sucinta, cada ponto. Aí coloca, houve materialidade? Houve, ou não houve? Houve indício de autoria? Foi fulano? Foi, não foi? E aí sucessivamente. Ok? Trabalha novamente nos pedidos com base nos quesitos que serão objetos de votação lá na sala secreta pelos jurados. E aí, finalizou. Maravilha? Show de bola? Criminalistas, espero que vocês tenham realmente gostado dessa live. Eu trouxe aqui o melhor da prática penal. Seguindo essa estrutura, você pode utilizar para qualquer crime, né? Qualquer júri, qualquer complexidade do crime que envolve o tribunal do júri, você pode trabalhar, que você será obviamente assertivo. Repito, esse material da aula
eu vou disponibilizar nos grupos. Nós estamos com um desafio, né? Expert na criminal. Eu vou disponibilizar no grupo lá. De repente você veio por esse desafio, porque está lá no grupo. Ou eu vou deixar no Stories, ou mesmo no meu feed amanhã, ok? O recadinho rapidão, tá? Nós estamos com o desafio Expert na criminal. É uma série com 3 aulas, com muito conteúdo prático, para você tornar-se um expert na criminal mesmo. Vou te dar o caminho. E você tornar-se referência na criminal e na sua cidade e região. São 3 aulas que ocorrerão dias 30 do 8, 31 do 8 e 1º de setembro, tá? Então passa a semana na outra. Serão 3 videoaulas importantíssimas. Fabiano, como que eu faço para participar disso? O link está na minha bio. Clica lá, faça o seu cadastro, você vai ser redirecionado para um grupo e lá nesse grupo você vai receber as aulas. Perfeito? É importante a sua participação, a sua inscrição nesse evento, 100% online, 100% gratuito. Maravilha? Doutor Fabiano, como que eu faço para participar da sua mentoria? Como que eu faço para fazer parte do grupo de mentorandos? Nós vamos abrir inscrições da mentoria da 12ª turma, dia 2 de setembro. Dia 2 de setembro ao dia 9 de setembro serão abertas novas turmas. E nessa turma, né, dentro da minha mentoria, eu trabalho todas essas questões de forma muito mais aprofundada. Perfeito? É prática pura mesmo. Estar ao seu lado, eu e minha equipe de mentores, para auxiliá-los em todos os casos práticos e você tornar referência na sua cidade e região como a melhor criminalista. Ok? E tudo isso é possível em 1 ano. E eu provo isso e vou provar lá no desafio. Maravilha? Se você tiver interesse na mentoria, manda um direct para mim que eu mando o grupo, a pré-lista que a gente está formando na mentoria, e lá nessa pré-lista, nesse grupo do WhatsApp, você pode tirar todas as suas dúvidas. O chat desse grupo será aberto a partir do dia 30 de agosto. Começou o desafio, nós vamos abrir o chat lá do grupo. Maravilha? Então manda um direct para mim se você tiver interesse na mentoria. Independentemente, eu quero ver você nesse desafio. Vai ser excelente, excepcional para sua carreira profissional. Vem participar desse desafio, 100% online, 100% gratuito. O link na minha bio. Maravilha? Todas as segundas-feiras, às 18h58, é um encontro marcado com você aqui para alguma live, para alguma temática de prática penal. Maravilha? É um encontro e compromisso com vocês aqui. Ok? Fico muito feliz e uma ótima semana para vocês, um ótimo final de segunda-feira. Deus abençoe e lembre-se, coloca aí, hashtag sou expert na criminal. Fale todos os dias isso para você. Hashtag sou expert na criminal. Olhe no espelho e fala, sou expert na criminal. Todos os dias. Maravilha? Valeu. Até mais. Obrigado.